Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui fazendo um vídeo sobre a minha trajetória, desde a neuromielite óptica até hoje, através de umas fotografias minhas que estão nesse álbum. Eu selecionei algumas com a minha irmã, mais a minha sobrinha, e eu estava aqui passando um filme na minha cabeça, né, sobre esse período. Como Deus ele é maravilhoso, como que nós conseguimos, através de uma atitude de fé, mudar a nossa história. Então, eu quero compartilhar com vocês, porque muitos dos que estão me assistindo agora, eu acho que praticamente todos, me acompanharam. Alguns recentemente, outros há mais tempo, muitos até mesmo antes da neuromielite óptica, vão conseguir refletir sobre mim, né? Sobre como a minha fé hoje mudou a minha história. Então, eu tô com umas fotografias aqui, desde a neuromielite óptica, que foi em 2019, quando eu descobri essa doença e que eu precisei fazer uso de corticoide. No primeiro ano, foi 1 ano e alguns meses de corticoide, em que eu me transformei, gente, verdadeiramente, tanto fisicamente. Essa aqui é uma fotografia. Tem licença, né? Essa é assim, isso. Eu internada na medicina, no corredor, em uma maca. Tá dando pra ver assim, Marcelo? Sim. Dá pra pegar? Dá. Ok. Gente, com 21 quilos a mais do meu peso normal. E foi um período de muita tribulação, muitas dificuldades, muitas improbabilidades. E mesmo assim, sabe, nessa situação aqui eu ainda enxergava, eu ainda não havia perdido a visão sem volta. Então, foram muitas internações de 2020 até 2021, que foi quando eu perdi a visão e realmente não teve mais reversão. E me mostra outras fotografias. Tá inchado nessa Então, posição. gente, olha, tudo em mim foi alterado. Olha os meus pés como ficaram, sabe? E eram assim, constantes. Tá errado? Isso. Agora sim. Tá dando pra pegar assim, né? Sim. Então, meu pé, gente, inchou muito. As minhas unhas apareceram umas micoses horríveis, tudo por causa do corticoide. Cadê as outras linhas do cabelo? Esse é o cabelo que tá na sua mão que caiu. Eu perdi praticamente todo o meu cabelo, sabe? Eu tive... Esse aqui é o do cabelo caindo? Cabelo caído, isso. Dá pra ver assim? Sim. Eu tô dando zoom quando você mostra a foto. Que aí Ah, fica sim. direito. Pronto. Esse aqui é Cadê? seu cabelo já cortado curto, nessa posição. Isso. Aí chegou uma época que eu tive que cortar meu cabelo assim, gente. Eu amo cabelo grande. E eu não tive alternativas. Na época, meu cabelo era de luzes, né? Eu fazia muitas mechas neles. Então, ele foi caindo, foi caindo. Hoje, meu cabelo, ele é natural. Então, ele tá sem tintura nenhuma. E eu perdi todo esse cabelo, sabe? E foi um período muito difícil, porque nessa época eu trabalhava na rua, eu produzia na minha casa, eu tinha algumas pessoas trabalhando comigo em casa e dava umas 3, 4 horas da tarde com toda a nossa produção de marmitas, salgados, pastéis, sanduíches, doces, bolos. Nós saíamos pra rua para vender todos esses produtos na porta de um shopping aqui em Uberlândia, para os funcionários de uma empresa de telemarketing, que são os amores da minha vida. E então, assim, sabe, foi um período que eu jamais imaginei que isso um dia aconteceria comigo, porque até então eu era totalmente saudável, eu não apresentava nenhum tipo de doença.
desse tipo, né? Eu descobri uma doença autoimune, do nada, totalmente saudável. O único problema de saúde que eu tinha era pressão alta, que era controlado por medicação, mais nada. Então, de repente, eu fui surpreendida com esse diagnóstico, né? Terrível. E mesmo assim, gente, eu não conseguia parar de trabalhar. Eu amo trabalhar. E eu mexia com o que eu mais amava, que era com comida. Então, mesmo assim, nessa situação, eu trabalhava, eu ia para o supermercado, enchia o carrinho de mercadorias, tudo pesado. Isso depois que eu saía da porta desse shopping, que era por volta de 8 horas da noite, às vezes até quase 9 horas da noite. Eu ia para o supermercado com meu carro abarrotado de coisas que eu tirava da rua, né, que eram os meus materiais de trabalho, e ainda enchia o porta-mala do carro de fardos de refrigerantes, de tudo que eu precisava comprar, né. Mostra as fotos agora da rua, Aninha. Isso é do supermercado? Ah, sim. Ó, aí eu no supermercado fazendo as compras, gente, toda inchada de corticoide. E eu ficava numa felicidade tão grande, sabe? E eu não conseguia me imaginar com essa doença avançando. Eu não conseguia me imaginar, assim, sem a perda da visão. Jamais imaginei que isso foi em 2019, 2 anos depois eu ficaria sem a minha visão. Então eu amava o que eu fazia. Enquanto eu estava trabalhando, eu me esquecia das dores, de tudo, sabe? Isso aqui é na rua. Eu fiquei 5 anos na porta desse shopping, com o sonho de um dia ter um estabelecimento comercial. E eu comecei, gente, sem R$1. Eu comecei vendendo bombom e trufa dentro do site dessa empresa de telemarketing que eu trabalhei. Fiquei 3 meses lá, pedi demissão, troquei meus terninhos, que eu me formei em Direito em 2008, aí depois eu troquei meus terninhos que eu trabalhava na profissão, né? Eu trabalhei num escritório de advocacia por 12 anos, mas eu não cheguei a ser advogada lá. Eu trabalhava como auxiliar mesmo dos advogados, então eu fiquei 15 anos lá. Eu entrei no escritório, eu tava no 5º semestre de Direito, ou no 3º, uma coisa assim. E aí, voltei isso foi em Brasília, voltei para Uberlândia, né? E depois eu acabei querendo realizar o sonho de um dia ser empresária, de ter minha confeitaria também. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. E aí eu fui pra rua, sabe? Eu falei, eu vou vender meus bombons aqui na porta do shopping, porque eu comecei vendendo dentro do site. E aí eu falei, eu cheguei à conclusão que se eu fosse vender lá fora, ia ser melhor pra mim, sabe? E fiz isso, gente. Peguei um chinelo, peguei uma bermuda, e eu não tinha nem carro. E uma sacola, fiz bombom, fiz trufa, pedi demissão pra minha supervisora, fui lá pra porta desse shopping, e eu falava assim, eu vou ficar aqui até o dia que eu tiver dinheiro pra conseguir entrar em um estabelecimento. E isso foi 5 anos, gente, eu perseverando lá. E no meio desse caminho, essa surpresa que foi essa enfermidade. Esse aqui é qual? Do supermercado, né? Não, o supermercado já mostrou. Essa aqui? Não, essa é do carro. Ah, tá. Pera, essa é qual? Essa é dentro do carro. Olha, gente, eu vendia nesse carro aqui, ó. Eu ficava dentro do carro, recebendo e tudo. E uma funcionária minha ficava atrás, ela fazendo as vendas pra mim, entregando os produtos. E os meninos vinham também, eles mesmos pegavam, sabe? E essa daqui é? Essa daí, deixa eu dar na posição certa. Ah, assim, com o carro aberto, o porta-mala aberto com as caixas. Ah, sim, gente, olha só como que meu carro ficava cheio de coisa. Isso, assim, eram umas 3h30, 4 horas eu chegava, gente, dava 8 horas da noite, estava tudo limpo, pra honra e glória de Deus, eu vendia tudo. Eram refrigerantes,
eu tinha um carrinho de bala, dá pra ver aqui, não dá? É o da primeira foto. Tinha bala, gente, eu fazia bomba de morango. Os meninos que vão ver esse vídeo, eles vão se lembrar disso, né? E eu era conhecida na rua como Cacau. Então, até hoje, as pessoas me encontram e vêm até mim e falam... no chão lá. Aqui também ainda é de lá. Olha só, gente, essas caixas, né? Elas tinham refrigerantes, tinham sucos, sanduíche natural. Às vezes a gente deixava em uma dessas caixas, bolinhos de pote. Essa outra foto aqui é o estabelecimento lá, onde você abriu. Ah, sim. Aí, gente, depois de 5 anos que eu estava na rua, finalmente eu consegui um ponto comercial lá na rua de trás, de onde eu ficava, sabe? E finalmente, gente, Vou te dar na posição certa. Assim. Assim, Ana. Assim, né? Isso. Eu consegui, gente. Eu sonhava com essa placa, eu imaginava essa placa desde quando eu cheguei na rua, com o nome Cacau Doce. E pra mim foi uma felicidade muito grande. E eu entrei nesse lugar em fevereiro de 2020 com a ajuda do meu irmão, Marcelo. Ele me ofereceu um dinheiro pra não ficar mais vendendo as coisas na rua, porque minha família se preocupava comigo, sempre se preocupou. E aí ele não queria mais me ver sofrendo daquele jeito, né? Mas assim, o que pra eles era um sofrimento, gente, pra mim não era sofrimento. Pra mim era conquista, sabe? Eu ter certeza pra onde eu estava caminhando, né? Que um dia eu iria conseguir chegar onde eu estava querendo chegar. Só que o que aconteceu? Que a gente nunca espera, né? A nossa vida ela é uma caixinha de surpresa. Deus, ele não fala para nós o que vai acontecer amanhã. Ele sempre diz assim, a palavra dele, não se preocupe com amanhã, sabe? Porque ele dá a se alimentar as aves dos céus. Tem vários versículos que falam, sabe? Que eu não tô me lembrando assim certinho. E pra gente não se preocupar com o dia de amanhã, pra gente viver o hoje, sabe? Então, eu tinha esse sonho de chegar aqui. E outra coisa, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque Deus ele não fala, porque se ele dissesse, nós não iríamos tomar muitas das nossas decisões. Então eu decidi entrar nesse lugar, só que um mês depois, em março de 2020, o que aconteceu? Pandemia, né? O que aconteceu com a pandemia? Todos os estabelecimentos tiveram que fechar. E o pessoal que trabalhava nessa empresa foi trabalhar em home office. Então, assim, eu tive uma dificuldade muito grande de permanecer lá. Cadê as outras fotos? As meninas lá. Olha só, gente, tanto que ficou linda a minha lanchonete. Ficou do jeito que eu sonhei, sabe? Então, as minhas meninas, dá pra ver elas aqui? Sim. Sabe, gente, era meu sonho tirar a gente da rua. Se aqui desse jeito, é a panela. As minhas coisas do chão, os alimentos do chão, porque vinha chuva, sabe? Eu tinha que fechar o carro, os meninos chegavam debaixo de chuva, batendo no vidro, e era todo mundo molhando e todo mundo pegando as coisas. Era muito gostoso também, sabe? Eu não via dificuldade nisso. Todos nós nos divertíamos. Essa aqui é qual que você falou? Essa daí é você fazendo brigadeiro. Olha só, gente, a minha cara de felicidade, eu me lembro direitinho dessa fotografia. Meu sonho era de conseguir fazer meus brigadeiros dentro, sabe, de uma cozinha aconchegante. Que é você fazendo bolo. E já servindo para os meninos no prato. Fazendo bolo. Dignamente, sabe? Com os bolos prontos. Olha só, gente, a minha produção de bolos. Eu fazia esses bolos, eu esquecia da vida. Como veio a pandemia, eu não tinha como pagar funcionário Outro bolo o tempo chocolate todo. também. Eu ficava as madrugadas todas orando, gente, adorando a Deus e fazendo meus bolos, sabe? E era pra mim aquilo era a coisa melhor do mundo. Essa é qual? É o do bolo de brigadeiro. Olha só, gente, meu bolo, como eu sonhava em ter, em servir esses bolos em pratos, Esse é o sabe? pão de queijo.
para os meus clientes, que eram, eu chamo eles de meus meninos, tá? Mas eram adolescentes, adultos, todas as idades. É o pão de queijo. Olha só, gente, a fornada de pão de queijo que eu tirei desse forno. Quem me fornecia esses pão de queijos congelados é a Glória, sabe? Minha amiga, que sempre me serviu. Olha quanto pão de queijo, gente, quentinho que saía. Era meu sonho entregar esse pão de queijo quentinho para os clientes, sabe? Não ter que chegar já e entregar para eles gelado. Olha, isso aqui é você no hospital. Essa é qual? Ah, tá. Essa Aí, é outra. gente, com um ano que eu estava nesse lugar, sobrevivendo à pandemia, na maior dificuldade, sabe? Quando eu comecei, assim, a controlar as contas, porque a pandemia gerou muito prejuízo para todo mundo. Um ano depois, sabe, eu perco a visão novamente. Então, eu precisei ir para Ribeirão Preto e foi a minha última internação enxergando. Eu cheguei enxergando ainda de um olho e saí de lá sem enxergar de nenhum dos olhos. E a situação foi tão difícil, gente, a ponto de eu ficar entubada. Tem essa e essa outra foto. E isso aqui é de quê? De tubação também. Duas? É uma comigo. Oh, meu Deus. São duas. Ó aqui, minha irmã que tirou a foto, gente, eu entubada. E eu fui fazer plasmaférese, um procedimento que é retirado todo o seu sangue do seu corpo e ele é processado através de uma máquina parecida com a máquina de hemodiálise. Só que nessa máquina, seu sangue ele é filtrado da seguinte forma. Uma parte retira todo o seu plasma. Esse seu plasma é descartado, que é onde ficam os anticorpos que atacam as suas células, né, de defesa, que no meu caso eram células da parte neurológica do sistema nervoso central cerebral. Desculpa, falei errado. Então, e esse procedimento e aí eram colocados no seu sangue um plasma artificial. Então, no mesmo instante que tiravam seu plasma verdadeiro, entrava um outro plasma artificial em você. E esse procedimento era realizado durante 5 dias e cada sessão durava em torno de umas 3 horas, mais ou menos. E eu sei que no 3º dia eu passei mal. Então eu tive uma sequência de convulsões seguidas de paradas cardíacas. Então a única solução que os médicos encontraram foi de me entubar. E dessa intubação, assim, eles não tinham certeza se eu voltaria. Minha família chegou até aí lá. Essa aqui tá com você, né, Ana? Isso. A Ana que tirou essa fotografia, eles foram lá, eu nem vi. E quando eu voltei da intubação, é que eu fiquei sabendo de tudo isso, né? E assim, eu já voltei sem enxergar do outro olho. Então, é como se eu tivesse acordado em outro lugar. Mas no mesmo instante eu já conseguia sentir a glória de Deus, sabe? Eu comecei no dia da sua alta que eu vou te buscar. Ah, sim. Aqui, ó, foi quando eu recebi a alta desse hospital. Essa aqui é uma paciente, ela se chama Raquel. E é uma pessoa que, assim, é um anjo que Deus colocou na minha vida. Ela faleceu, inclusive, 1 ano depois. Eu jamais imaginei que, assim, ela iria embora e eu ficaria, porque tudo levava a dizer que eu iria embora. Então, ela cuidava de mim, ela penteava meu cabelo, ela me ajudava a tomar banho, ela cuidava das minhas coisas, ela me levava para passear de cadeira de rodas. E a gente fez uma amizade muito legal e a gente permaneceu com essa amizade até o dia que Jesus a levou. E eu tive a oportunidade tremenda de poder falar de Jesus para ela no hospital e de ver a fé dela sendo transformada por causa da minha fé. Então, assim, no hospital ela recebeu Jesus na vida dela, ela creu que Jesus era o único salvador da vida dela e ela teve a sua fé fortalecida e eu tenho certeza, sem medo de errar, com toda a convicção, que ela foi para os braços de Deus, ela foi para os braços do Pai.
e que ela está com ele. Então, foi muito especial, gente, o que eu vivi no hospital também. Foram 36 dias de dores, de muitas coisas, sabe, assim, difíceis, mas Minha mãe eu tinha uma paz 5 tão filhos. grande dentro de mim, sabe, nesse hospital, que eu falava assim, gente, essa doença não é pra morte, não é pra eu ficar aleijada numa cama, é pra que o nome do Senhor seja glorificado. Deus me tirou de uma intubação, eu sei que o que é meu vem agora. E quando eu recebi alta desse hospital, eu recebi alta sem nenhuma esperança. Os médicos não tinham mais o que fazer, não tinha mais medicação para eu tomar, porque nenhuma das medicações possíveis para tratar neuromielite, elas surtiram esse efeito, então não adiantaria eu repetir nenhuma das medicações. Eles me mandaram de volta para Uberlândia, eu estava em Ribeirão Preto, sem medicação, sem nada, sem perspectiva de melhora, de vida. Eles não sabiam se eu iria ficar tetraplégica, se eu iria ficar... se eu iria viver, quanto tempo eu iria viver, se eu iria ter outros tipos de sequelas. Então, os médicos não sabiam nada, eu vim sem uma medicação, em pleno pandemia, sabe? E eu não podia ficar sem medicação porque a minha imunidade caiu, eu fiquei praticamente sem imunidade por conta dos imunossupressores, né, que são os medicamentos tratáveis para neuromielite que eu tomei. E depois eu voltei sem esse diagnóstico. Aí depois de 2 meses eu retornei e eles decidiram continuar o tratamento com uma medicação que é para pessoa que tem órgão transplantado, que não tem nada a ver com a neuromielite óptica. E também numa tentativa, né, de que essa medicação pudesse fazer efeito, né, mas eles não iriam garantir nada, porque não se tinha como saber como que esse medicamento iria reagir à neuromielite óptica. E só que esse remédio só iria fazer efeito 3 anos depois, de 2 a 3 anos. Então eu precisava, junto com esse medicamento, fazer uso do corticoide de 60 miligramas por dia, que era esqueci o nome dele, mas esqueci o nome, gente. Tá na minha... aqui, mas não sai. Então eu tive que fazer uso dele, sabe? Então isso me devastou. Isso, assim, fez meu chão cair. Porque eu já havia ficado com ele em 2019. Eu sabia dos efeitos colaterais dele que eram terríveis. Além de eu ter inchado 21 quilos a mais, de ter perdido o meu cabelo, de ter tido glaucoma, de ter tido problemas com o colesterol, diabetes. Eu tive dores terríveis nas articulações dos joelhos e dos pés, a ponto de eu ter que usar tramal todos os dias e quando não resolver com tramal, eu ter que tomar morfina. E isso pra mim, sabe, me causou muito desespero, porque em 2019 ainda assim eu conseguia trabalhar porque eu enxergava, mas agora não, eu não enxergava mais. Então ter que passar por aquilo tudo de novo pra mim ia ser um pesadelo. E outra coisa, o corticoide também me fazia raciocinar lentamente. Tinha hora que eu demorava para raciocinar as coisas e também a minha coordenação motora não correspondia às informações cerebrais. Eu tinha muita dificuldade em relação a isso. Então eu sofri muito, sabe, para ter que repetir aquilo de novo. Mas eu sei que no outro dia, quando eu acordei já na minha casa, eu parei, sabe, para ter meu momento com o Senhor de oração, e eu pensei assim: Deus é zeloso, Ele nunca me deixou e nunca vai me deixar, né? Então eu vou viver um dia de cada vez, mas cada dia abundante na presença de Deus. E eu vou me posicionar pela fé, porque eu não posso fazer nada, meus familiares não podem fazer nada, os médicos também não podem fazer mais nada, eles fizeram tudo que eles puderam. Mas Deus, Ele pode fazer
tudo, Ele pode fazer todas as coisas. Então, eu me posicionei nessa fé, decidi continuar com o corticoide. E aí, gente, eu já estava magrinha, assim, essa, né, Não, Ana? essa é você, nós todos, a minha mãe e a família. Eu seus tô irmãos. já inchada? Tá inchada. Ah, tá, não. Depois Aquela que eu tô a na academia. Gente, eu tava magra, eu tava me... gente depois, mostra essa foto. Não, essa daqui primeiro, porque eu enchei depois essa daqui. Ah, tá bom. Então, É você gente, magrinha. antes dessa aqui, Deixa eu tá? virar pra você. Eu já... Assim. Assim. Eu tinha entrado na academia. Na academia, não, eu consegui uma personal pra me atender em casa e a gente fazia os exercícios físicos. Eu já tinha recuperado os meus movimentos, porque depois da intubação eu tive que reaprender a andar, porque eu tinha perdido força, e outra, eu precisei aprender a andar sem enxergar. Gente, é a coisa mais difícil. Você perde totalmente o seu equilíbrio, você perde o seu horizonte, você não tem referência nenhuma de nada. E aí, essa, né? Essa, isso. Olha só, gente, eu já tinha voltado pro meu... Mais pra baixo. Pra baixo? Isso. Eu já tinha voltado pro meu peso, né? Então, assim, depois dessa foto, eu comecei com corticoide de novo. 3 meses depois, eu já estava assim, ó. Assim. Isso. 3 meses depois, gente, eu já estava assim, como vocês estão vendo. Aí eu estou com 21 quilos a mais. Aqui tem toda a minha família, meus irmãos. Quem mais tá aqui? Mamãe e nós Minha irmãos. mãe. A Marcela tá aqui? Não, só a minha Só mãe a minha mãe meus irmãos. E Os todos 5 os meus irmãos, gente. Tem a ordem aqui, Aninha. Tem o Roberto, Roberto, você, eu, minha mãe, minha mãe, Marcelo, Marcelo, Ana Célia, Ana Célia, gêmeas comigo, tá? e a Nós Luciana. duas. E essa aqui é a Luciana. Eu sou gêmeas com a Ana Célia. Então, eu já fiquei assim, gente. Isso ficou até o ano passado. E foi terrível, sabe? Porque eu sentia dores nas articulações de madrugada, que eu tinha que ligar pra alguém me levar pro hospital pra tomar morfina. E o tão interessante de você decidir viver pela fé, que enquanto eu sentia essas dores terríveis, eu começava a adorar a Deus, eu começava a compor músicas pra Jesus, coisa que eu jamais tinha feito na vida. Eu nunca compus um poema sequer. E eu comecei a compor músicas pra Jesus de adoração, sabe? E meio aquela dor, e aí às vezes eu gemia de dor, minha mãe vinha do quarto dela, Ana, né, o que você tá sentindo? Eu, ai mãe, eu não tô aguentando de dor. E eu pedi um tramal pra ela, e ela falava assim, eu falava assim, mãe, me dá um caderno e uma caneta. E eu deitada, gente, eu começava a escrever as letras das músicas, em meio às dores, e uma delas é uma assim, ó, só um pedacinho, tá, gente? Porque essa eu ainda não gravei. Eu te amo, meu intercessor. Eu te amo, meu Salvador. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ó, gente, não ensaiei nada, tá? E assim, vinha essas músicas de amor por Jesus, sabe? E eu escrevi, essa música ficou linda, sabe? Eu tenho ela escrita porque eu ainda vou gravar essa música em nome de Jesus. E assim, e foram várias outras nesses momentos, sabe? Esse quarto meu aqui, ó, que era pra ser um lugar de tristeza, de dor, sabe? Porque não é fácil passar por essa enfermidade. De tristeza, de solidão, virou um lugar, gente, de glória de Deus, sabe? Um lugar de adoração, um lugar de oração, de celebração, sabe? O melhor lugar para eu estar, sabe? A minha casa também, que era para ser um lugar assim de tristeza, de dor. Gente, virou um lugar para a glória de Deus. Muitas das visitas que vinham aqui me ver saíam daqui curados, sabe? Pensavam, cadê? Qual mais você vai me mostrar? Não, amor, já Não, acabou? Acabaram? Acabou, gente. Então vou acabar o vídeo também. Sabe, vinham aqui me visitar, achando que chegaria aqui, viria uma pessoa triste, abatida, sabe? Sofrida. Não, chegavam aqui, gente, achavam que ia arrumar uma pessoa acamada, né? Toda
descabelada. Gente, não, eu me arrumava e eu estava cantando e eu fazia tudo dentro da minha casa, estava louvando a Deus. Tinha dia que eu tava toda roxa, toda inchada. Quando eu voltava do hospital, eu tomava tanta medicação na barriga, injeção, que eu chegava toda roxa. E louvando a Deus, sabe? E não tinha nada pra reclamar. Gente, isso assim, lembrar disso é tão maravilhoso. Eu não consigo lembrar disso com tristeza, nem com dor, nada. Eu consigo me lembrar disso, sabe, assim, porque com a melhor das lembranças, porque eu via a glória de Deus em todo o tempo, gente. Eu via Deus, eu via, sabe, a ação dele. E eu sei que a perda dessa visão, Deus me trouxe nesse lugar, não foi à toa. Ele tem um propósito. Eu creio na minha cura, sabe, na cura dessa sequela, que é a perda da visão. Hoje não existe cirurgia para o meu caso, porque eu tive atrofia do nervo óptico, né, dos dois olhos, que é da parte neurológica ocular. Então não existe cirurgia para atrofia de nervo óptico, é como se o nervo tivesse morrido, ele atrofiou, não tem vida mais no nervo. Não existe cirurgia para isso hoje, existe para transplante de córnea, né, outros tipos de tratamento. Para isso ainda não existe para medicina. Mas Deus, gente, Ele é o Deus do impossível. Hoje não existe essa possibilidade, mas amanhã, sabe, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos e esperamos. Então amanhã, sabe, Ele pode dar à luz à medicina para que venha surgir uma cirurgia ou um método que faça essa correção do nervo óptico. Ele pode também, sem cirurgia, sem nada, gente, simplesmente pelo toque dele, sabe, trazer a minha visão de volta. E eu creio, gente, eu creio com toda a convicção da minha vida, sabe, que Deus, Ele pode fazer tudo isso e muito mais. E outra, Deus já fez um milagre tremendo comigo, que foi já me fazer enxergar, sem ser com os olhos naturais, mas com os meus olhos espirituais. Eu enxergo tanta coisa, mas tanta coisa que eu enxergo coisas que eu jamais enxergaria com os olhos naturais. Então eu tive o privilégio de enxergar, e hoje eu tenho um privilégio de não enxergar, porque, gente, existe vida, sabe? Aqui existe vida em todas as pessoas com deficiência, seja visual, seja deficiência física, seja mental. Gente, existe vida possível de ser vivida. Cada vida é possível se viver do seu jeito. Então a gente precisa parar para pensar sobre isso e mudar nossa mentalidade de achar que uma pessoa com deficiência visual, ela tem que obrigatoriamente enxergar, porque nós enxergamos, né? Eu já enxerguei. E eu acho que eu também pensaria assim. Mas, gente, Deus, Ele fez pessoas que já nasceram cegas. Muitas sem até mesmo o globo ocular. Então, Deus fez essas pessoas para elas enxergarem. Só que de outras formas. Ele fez essas pessoas para enxergar com o seu tato, com os seus sentidos, sabe? Visuais, olfáticos, com paladar, com tato. Então, assim, com audição, eu falei, né? Então, assim, gente, existe tanta forma de enxergar as coisas, enxergar a vida. O que mais impede um ser humano que não tem a visão de enxergar é o ser humano que impede, sabe? É o que enxerga, que faz com que essa pessoa não enxergue, porque ela coloca limitações, ela coloca restrições, enquanto, gente, uma pessoa que enxerga, ela tem que dar condições para uma pessoa que não enxerga enxergar. Foi isso que eu enxergo hoje Jesus fazendo no Novo Testamento, quando ele veio e falou para as
pessoas com deficiência. Jesus curou vários tipos de deficiência. E ele falava para as pessoas, olha, o que você quer? Para uns ele falava, o que você quer? Ele falava, eu quero enxergar. Assim seja. Para outro ele já falou, olha, seus pecados estão perdoados. Por quê, gente? Porque o homem colocou tanto desde o princípio lá, desde o surgimento da civilização, eu fui estudar isso. As pessoas com deficiência, muitas delas, gente, eram descartadas, eram abortadas, eram enterradas vivas. É cruel a forma que o ser humano entendia que essas pessoas deviam ser tratadas naquela época, sabe? Então, elas eram sacrificadas, elas eram escondidas, elas eram, sabe, desprezadas. Colocavam-se sobre essas pessoas uma carga, sabe, um peso de pecado tão grande que elas eram totalmente, gente, desprezíveis. Mas Jesus, ele veio para dizer assim, ó, as pessoas totalmente desprezíveis, não. Você também é filho de Deus, você também pode enxergar, você também pode andar do seu jeito, sabe? Tem como, gente, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas com deficiência visual, incríveis, geniais, de uma inteligência, sabe, assim, que eu falo, meu Deus, se um dia eu chegar pelo menos a uma unha dessas pessoas, sabe, do que elas são capazes de fazer, sabe? Pra mim, assim, hoje, pra mim, eu já tenho o suficiente, mas eu sei que Deus pode me dar mais. Mas se eu chegar, sabe, a um terço do que elas fazem, nossa, eu não vou precisar de mais. Porque a gente não precisa de tanta coisa assim também pra viver, não. Mas, gente, eles fazem cada coisa, eles estudam, eles têm profissão, eles são independentes, eles andam sozinhos, eles se casam, eles têm seus filhos, eles mesmos criam seus próprios filhos, sabe? Eu conheci casais de cegos, gente, que tiveram filhos, cegos que se casaram. Muitas pessoas pensam que a pessoa com deficiência visual, ela perdeu toda a sua vaidade, ela tem que ser feia, ela tem que se comportar de qualquer forma, e eu provo pra vocês. E eu estou aqui para dizer que não é assim, sabe? Elas têm capacidades de se colocar com uma boa postura, de ter seu charme, de ter sua vaidade, de ter sua beleza, sabe? Ela tem a sua sexualidade, ela tem a sua fé, ela tem tudo que ela quer ter. E isso não é só uma pessoa que tem deficiência, não, qualquer ser humano. Ele pode não ter deficiência nenhuma, mas ele pode ter tudo o que ele quiser, se ele acreditar, sabe, no que a palavra de Deus diz. Porque muitas pessoas não vivem do sobrenatural de Deus, muitas pessoas perecem porque não conhecem a palavra de Deus. Porque, gente, as escrituras têm tudo o que precisamos, sabe, para que possamos vencer qualquer desafio, qualquer obstáculo, qualquer barreiras. Eu tenho buscado alternativas para as barreiras que eu tenho enfrentado, para os nãos que eu tenho enfrentado, para as dificuldades. Eu tenho buscado alternativas, gente, que eu jamais imaginei que existia. E eu encontrei essas alternativas, sabe? Mas onde eu encontrei essas alternativas? Na minha fé, na palavra de Deus, nas minhas orações, falar assim, olha, eu creio e eu vou fazer, porque Deus me deu condição de fazer, eu vou estudar assim, eu vou aprender informática, eu vou aprender digitação, eu vou continuar fazendo meus bolos sem enxergar, eu vou continuar fazendo meus doces que eu sempre amei fazer, eu vou fazer tudo o que eu quiser, porque com Deus, gente, você é ilimitado. Sabe, é ilimitado. E mais uma vez, assim, para reflexão, não para julgamento, gente, quem nos limita somos nós mesmos e os outros. Então, gente, não permita que isso aconteça na sua vida, não se limite, não permita que ninguém limite você, porque Deus, gente, Ele fez todo mundo para ter vida e vida abundante. Ele não faz acepção de ninguém, ele não faz ninguém
errado, Deus não faz ninguém defeituoso, não. Deus faz pessoas diferentes, o que é totalmente diferente, tá bom? Então, assim, gente, eu quero finalizar esse ano com esse vídeo pra vocês. 2026, eu sei que, assim, eu creio que eu vou dar muitos testemunhos, porque vai ser o ano que eu quero sair pras ruas, eu quero evangelizar, eu quero falar mais do amor de Jesus, eu quero buscar mais do Senhor como eu tenho buscado e tenho encontrado, eu quero buscar mais. Então, assim, e tudo assim que Deus me der, eu quero poder dividir com os meus amigos, com vocês todos, sabe? Com qualquer pessoa que se dispuser a receber de mim, tá? Então, eu quero deixar com vocês esse vídeo improvisado, sem recursos tecnológicos, sem música de fundo, sabe? Mas assim, para mostrar para vocês, sabe, como eu sou grata a Deus, como eu sou assim privilegiada pelo amor de Deus, pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, né? Que são vocês, minha família, meus irmãos da igreja, sabe? Todas as pessoas que caminharam comigo, gente, principalmente aquelas pessoas que me ajudaram na época que eu estava na rua vendendo os doces, que me ajudavam, deixando eu estacionar na porta da casa delas, que eram a dona Lulu e o seu Luiz, sabe? Os meus meninos daquela empresa de telemarketing, gente, que eu amo mesmo, de paixão, que me ajudaram, as pessoas que me forneciam produtos, as pessoas que me ofereciam, que me vendiam salgados, o Rodrigo, esqueci o nome da minha amiga, gente, eu não posso esquecer o nome de ninguém. Gente, a Helena do pastel, que me vendia a massa do pastel, ela e a família dela, como ela já me ajudou, como eu sou grata. Quem mais? A Glória, né? E uma pessoa muito especial, gente, que essa, assim, eu amo demais. E é uma pessoa que me ajudou muito mesmo fisicamente, que é o Gilmar. Gilmar, você que toda noite batia na minha campainha, mais de 10 horas da noite, para me ajudar a descarregar o meu carro. Porque eu toda inchada de corticoide, eu não dava conta de tirar nada do carro. E você ia lá, tirava, colocava, repunha os refrigerantes na geladeira, tirava das caixas térmicas, tirava tudo pra mim, deixava tudo no lugar certo, guardava tudo pra mim, pegava aqueles fardos de refrigerante, colocava lá na despensa. Muito, muito obrigada, meu amigo, você, sua família, sabe? Um abraço pra sua esposa, você que nunca teve obrigação nenhuma, né? Mas assim, por amizade, a minha família, por amizade a mim, você ia lá, por amizade ao meu irmão Roberto, você ia lá e me ajudava, viu? Então, assim, gente, muito obrigada a todo mundo, eu não quero esquecer de ninguém, a Cris, a Fernanda, a Marisa, minha prima, a Preta, todos os meus clientes, um beijo especial pro Marcelo, pra Tati, pro Túlio. Ai, gente, é todo mundo, tá? Me perdoa, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. E é isso, não esqueci de nada não, né, Ana? Hein, Marcela? Acho que não. Então é isso, gente. Eu espero que vocês assistam até o final, tenham assistido, tá? E contem comigo sempre, venham me visitar, me levem pra passear, gente. Eu amo passear. Me peguem pra gente passear por aí, dar boas risadas, falar só de coisas boas, porque eu amo, gente, eu amo também, tá? Quando vocês quiserem ir comigo pra igreja, quiserem oração, podem me ligar, podem vir me visitar. Quero ouvir vocês também, a história de vocês. Um abraço muito especial, gente, pros meus motoristas de carros de aplicativo, do Uber, do 99, que eu amo muito mesmo. Toda vez que eu entro nos Uber, eu conto a minha história, eles são muito tocados. E eu ganho tanta coisa ali com eles, sabe? Eu ganho reconhecimento, eu ganho abraço, eu ganho amizades, fiz muitos amigos. Um abraço pro Rodrigo, pro Márcio, pro Paulo, Paulo só do Uber, Paulo PJ,
pro pastor Marcos, pro Kleber, pra Liza, gente, é muitos do Uber, tá? Todos vocês, gente, um abraço muito carinhoso e fiquem com Deus.